Você está pedindo errado e não é o que você imagina, porque o erro não está no pedido, está no estado de quem pede, e isso muda tudo. Agora me responde com honestidade. Quando você pede algo, existe calma ou existe tensão? Existe confiança ou aquela dúvida silenciosa que você tenta ignorar? Percebe? É aí que tudo começa a se distorcer. Porque o universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você sustenta internamente. E sustentar não é repetir frases. É vibrar sem esforço. É existir naquele estado, sem precisar convencer nada. E talvez isso nunca tenha ficado claro para você. Mas pedir, do jeito que te ensinaram, quase sempre carrega falta. E falta não cria. Falta reforça mais falta. E esse é o ciclo invisível. Você pede, mas por dentro sente que ainda não tem. E esse sentimento fala mais alto do que qualquer palavra. E agora eu te faço uma pergunta simples, mas profunda. Você está pedindo ou está confirmando uma ausência? Porque isso muda completamente o resultado. Existe uma diferença muito sutil entre querer algo e já estar em sintonia com aquilo. Querer coloca distância, sintonia, elimina. E o universo não trabalha com distância. Ele responde à coerência. Sempre. E talvez por isso, você já tenha sentido que algumas coisas simplesmente não fluem. Não importa o quanto você tente. Não importa quantas vezes você peça. Nada parece se mover. Mas se você observar com mais atenção, vai perceber que o problema nunca foi o pedido. Foi o estado antes dele. Porque existe um momento silencioso, antes de qualquer palavra, onde você já definiu tudo. Antes de falar, antes de mentalizar, antes de pedir. E quase ninguém presta atenção nisso, porque estão focados demais no como pedir. Mas o ponto não é esse. O ponto é quem você é no instante anterior ao pedido. Existe paz ou existe urgência? Existe presença ou existe ansiedade escondida? Porque o universo percebe isso com precisão, sem falha, sem interpretação. Ele responde exatamente ao sinal mais forte. E o sinal mais forte nunca é a palavra. É o sentimento que sustenta a palavra. E quando esse sentimento vem de falta, o resultado também vem dessa frequência. E isso não é punição, é coerência. Agora percebe, porque às vezes parece que nada funciona. Não é porque você não está fazendo o suficiente, é porque está fazendo a partir do lugar errado. E esse erro é sutil, quase invisível, mas completamente determinante. Porque quando você pede a partir de um estado desalinhado, você não está criando, você está reforçando o desalinhamento. E quanto mais insiste, mais mantém o ciclo ativo. E isso cansa, desgasta e faz parecer que existe algo contra você, mas não existe. Existe apenas um retorno fiel. E quando você entende isso, tudo começa a mudar. Não porque você passa a pedir melhor, mas porque deixa de precisar pedir da mesma forma. Porque existe um ponto onde o pedido deixa de ser um esforço e se torna um reflexo natural do seu estado. E nesse ponto não existe tensão, não existe dúvida, não existe tentativa, existe apenas coerência. E coerência não precisa ser repetida, ela é percebida e sustentada. E quando você sustenta isso, sem esforço, sem pressão, sem ansiedade, o movimento começa a acontecer, naturalmente, sem resistência, sem bloqueios invisíveis. Porque agora não existe mais conflito entre o que você quer e o que você sente. E esse alinhamento é o verdadeiro ponto de virada. E existe um detalhe silencioso que quase ninguém percebe. Você não precisa forçar o estado. Você precisa parar de interromper ele. Porque o estado natural de coerência já existe. O que quebra isso é o excesso de tentativa, é o controle,
É a vigilância constante tentando garantir um resultado. E toda vez que você tenta controlar, você volta para a falta. E toda vez que volta para a falta, o ciclo reinicia. Por isso, o verdadeiro ajuste não é fazer mais, é interferir menos, é sustentar, sem vigiar, sentir, sem testar, permitir, sem pressionar. E nesse espaço, tudo começa a fluir. É aqui que o pedido deixa de ser necessário, porque você já não está mais pedindo, você está permitindo. E permitir não é esperar, é não interferir, é não distorcer o fluxo com medo, com dúvida ou com urgência. É simplesmente manter um estado claro, silencioso, estável e confiar não como uma ideia, mas como uma sensação constante. E quando isso acontece, você percebe algo curioso. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar, não como mágica, mas como consequência, porque o universo nunca deixou de responder. Você apenas estava enviando sinais conflitantes, e agora, sem conflito, sem ruído, sem esforço, o fluxo encontra caminho, e tudo começa a se organizar de uma forma que você não precisa controlar. E é nesse momento que você entende de verdade, antes de pedir ao universo, você precisa estar em paz com aquilo que está emitindo. Porque é isso, e somente isso, que sempre esteve criando tudo ao seu redor.